nação. A nação rubro-negra não está aceitando as coisas mais como era antigamente, não. Os caras protestaram muito na chegada do Flamengo no Espírito Santo, protestaram contra o grupo de jogadores, fizeram cobranças veementes em cima do grupo de jogadores, mas cobraram principalmente o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e cobraram com razão. Precisava ser cobrado com razão, porque a politicagem no Flamengo está estragando o ano de 2023. Tudo que acontece nos bastidores do Flamengo, você vê aqui nos nossos canais e também na nossa coluna do portal O Dia. Eu não escondo nada de vocês, tudo que eu apuro dos bastidores do Mengão Queridão vem à tona nos nossos canais ou através da nossa coluna no portal O Dia. Então, com toda a razão do mundo, a torcida fez o certo, cobrou os jogadores, protestou contra o Marcos Braz. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. Hoje tem Mengão, hoje tem jogo do Mengão. Olha, podem me culpar pelo que vocês quiserem, eu amo o Mengão Queridão, eu amo dias de jogos do Flamengo, pelo menos até o Flamengo entrar em campo. Depois que o Flamengo entra em campo, aí a raiva vem, aí a tristeza vem, quando o Flamengo não joga bem. Até rimou. Mas eu tô empolgadíssimo, graças a Deus, infelizmente, hoje tem jogo do Flamengo. Flamengo e Atlético do Paraná fazem a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, 21h30, aqui no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Depois de 7 anos, o Flamengo volta a Cariacica para jogar contra o Atlético do Paraná. Em 2016, o Flamengo ganhou aqui do Atlético Paranaense por 1-0 com um gol do Federico Mancoejo. Vocês se lembram? Pois é, o Federico Mancoejo, argentino, que veio prometendo acabar com os viceínos. Jogou mais ou menos, mas deu pro gasto, né? Nação, o seguinte... O Flamengo, a torcida tem que protestar mesmo contra os dirigentes, principalmente contra o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, porque ele é responsável por olhar o que está acontecendo no nosso elenco e resolver os problemas. Não só ele não resolveu, como ele criou outros problemas. Um dos problemas que ele jamais conseguiu resolver é o problema das nossas laterais. Para o jogo de hoje, aqui no Kleber Andrade, o Flamengo simplesmente não tem um lateral esquerdo de ofício. O Filipinho sofreu lesão na posterior da coxa direita de grau 1. Isso quer dizer que o Felipe vai ficar de fora do Flamengo por pelo menos 2 semanas. Perde o jogo de hoje, perde o jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo no domingo e pode perder também o segundo jogo da final. É claro que se o Flamengo tiver ganhado o primeiro jogo, tiver chances de título ainda... ele deve voltar no sacrifício para o segundo jogo. Mas o Filipinho é sempre assim. Sempre tem desses problemas, principalmente perto de finais. Eu sou fã do Felipe Luiz, mas perto de final, ele sempre arruma uma quizumbinha que ele não joga, ou ele joga mal, ou ele é substituído logo no começo do jogo da final. Enfim, mais uma vez não poderemos contar com o Felipe Luiz. E talvez por isso o Flamengo esteja começando a abrir os olhos e planejando não renovar com o Felipe Luiz. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre as renovações, vou falar sobre uma possível ida do Everton Ribeiro para o São Paulo Futebol Clube, adversário do Mengão Queridão, vou falar sobre os relacionados, sobre a provável escalação, vou falar também sobre o Oscar. Será que o Oscar pinta no Flamengo finalmente? Ele que não deve renovar lá com os chineses do Xangai Port. Será que finalmente ele pinta no Mengão? Bom, vamos falar sobre isso e muito mais, inclusive sobre a Arrascaeta e sobre o Luiz Araújo também, tá? Vamos começar falando então dos relacionados. Já sabem que o Filipinho mais uma vez deu para trás perto de uma final. Mas o Flamengo desembarcou em Cariacica com o Rossi, com o Matheus Cunha e com o Santos. O Matheus Cunha chegou mais cedo no Flamengo devido, infelizmente, ao terremoto que houve no Marrocos, e com isso não houve o segundo jogo amistoso da seleção pré-olímpica contra o país local. Ele chegou bem de madrugada ontem, treinou no Ninho do Urubu sem nenhuma limitação e vai para o jogo. De zagueiros nós temos o menino Cleiton, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo. De laterais, apenas Wesley e Mateuzinho. Nós não temos lateral esquerdo de ofício para esse jogo de hoje, é mole?
Bom, nos volantes nós temos o Alan, o Thiago Maia e o Igor Jesus. Como meias, Gerson, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Lohan e Pedrinho. Pedrinho é esse cidadão aí, é o filho do Beto. Recentemente, contra o Botafogo, o meia marcou 3 gols, hat-trick. É um meia habilidosíssimo como o pai era, que gosta de entrar na área, tem boa finalização de média e longa distância. E eu vou falar um negócio para vocês, o coração até bate mais forte quando eu vejo mais um cria do Mengão queridão recebendo oportunidade. O Lohan, é claro, o cracaço do Mengão queridão, que para mim pode um dia se tornar um jogador nível Arrascaeta pra gente, se a diretoria não resolver vendê-lo antes, né? Também tá no jogo e tem chances de jogar sim, sabe por quê? Porque nós estamos com poucos meias para essa partida e com a proximidade da final da Copa do Brasil, pode ser que o Sampaoli dê alguns minutos no segundo tempo pro Lohan, talvez pro Pedrinho. Tô doido para ver essa molecada jogando pelo Mengão queridão. Prefiro os moleques do que medalhões. E pro ataque o Flamengo levou Pedro, Gabriel, Cebolinha e o Peterson, também da base do Mengão queridão. Bom, o Flamengo tá cheio de desfalques, são 7 no total. Bruno Henrique e Ayrton Lucas receberam o 3º cartão amarelo. Arrascaeta, Luiz Araújo e Guilherme Varela, claro, junto com o Felipe Luiz, estão lesionados. O Eric Pulgar jogou pela seleção chilena ontem, por isso não viajou para Cariacica. São esses os desfalques do Flamengo. O técnico Jorge Sampaoli vai ter que rebolar para montar a equipe do Mengão para o jogo de hoje. Bom, segundo a imprensa especula, nós teremos o Matheus Cunha no gol. Não será dessa vez que o Rossi fará sua estreia, pelo menos segundo o que a imprensa está divulgando. Nós teremos na lateral direita o Wesley, na zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz, com Léo Pereira jogando na lateral esquerda. Não se trata de um 3-5-2, não. Se trata de um 4-4-2. O técnico Jorge Sampaoli não deve mexer na estrutura. Claro, o Léo vai apoiar muito pouco, vai subir muito pouco, mas ainda assim ficará numa linha de 4, não numa linha de 3. Alan e Gerson farão a dupla ali de volantes, com Everton Ribeiro e Everton Cebolinha armando as jogadas mais à frente. No ataque, Pedro e Gabriel Barbosa. Essa deve ser a escalação do Flamengo para logo mais. Esse jogo que para mim é importante para a gente não se distanciar das lideranças do Campeonato Brasileiro e principalmente para o elenco ganhar moral, para o elenco ir mais animado para o jogo contra o São Paulo. Uma derrota hoje faria a desconfiança da torcida aumentar muito, a pressão em cima do elenco aumentar demais, e aí a gente poderia ter um resultado não muito satisfatório no jogo contra o São Paulo. Bom, todo mundo está esperando aí Arrascaeta e Luiz Araújo voltarem para esse jogo contra o São Paulo. Segundo eu apurei, pessoal, as atividades que eles vêm fazendo no gramado são atividades ainda controladas pelo pessoal da fisioterapia, da fisiologia do Flamengo, melhor dizendo, tá? E por isso ainda não tem certa e confirmada as suas participações para o jogo contra o São Paulo. O Flamengo corre contra o tempo, mas sabe que quanto pior tiver a longevidade da recuperação desses jogadores, quanto mais longe tiver a recuperação desses jogadores, mais arriscado é colocá-los em campo. Então o Flamengo discute todo dia se vai utilizar Arrascaeta e Luiz Araújo no sacrifício ou não para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Tudo vai depender da evolução desses jogadores nos próximos dias. Eles estão sendo sempre avaliados e é considerado um ponto na recuperação deles, onde eles podem sim ser aproveitados no sacrifício no primeiro jogo. Há um receio, por exemplo, de que a Arrascaeta joga o primeiro jogo e não consiga estar inteiro para o segundo. Há o receio do Arrasca não jogar o primeiro jogo e a vaca já ter ido para o brejo quando ele puder jogar no jogo de volta no Morumbi. Então, o Flamengo está estudando junto com o Jorge Sampaoli, com o departamento médico do Flamengo,
como, quando e de que jeito utilizar Arrascaeta e Luiz Araújo. A única coisa 100% certa é que nenhum dos dois estará 100% em nenhum dos dois jogos. Basta vocês verem aí que o Felipe Luiz de grau 1 pegou 10 dias. O Arrasca e o Luiz Araújo tiveram graus superiores ao problema do Felipe Luiz, apesar de ter sido também na posterior da coxa. Então, menos de 30, 40 dias é praticamente impossível de recuperar esses jogadores 100%. Mas como nós temos a final da Copa do Brasil aí, tudo pode acontecer. Outro dia eu falei para vocês sobre o Everton Ribeiro no Cruzeiro. Não existe absolutamente nada, só papo de torcedor. Lá na alta cúpula do Cruzeiro, ninguém especulou o retorno do Everton Ribeiro. Agora, no São Paulo, o Dorival Júnior gosta muito do meia atacante rubro-negro e pode sim ter recomendado a contratação do Everton. Só que, gente, o Everton Ribeiro quer aposentar no Flamengo. Qualquer coisa que os meninos dele façam, a nação rubro-negra sorri, apoia, vibra, faz festa. Ele é muito querido pela nação rubro-negra, é um craque em fim de carreira que pode ajudar o Flamengo no ano que vem. O que não pode é contar apenas com o Everton Ribeiro. No jogo de hoje, por exemplo, o grande jogador, o grande meia armador do Flamengo é ele. E esse é o grande problema. Nós não podemos contar com o Everton Ribeiro como sendo o único meia armador quando o Arrascaeta não tiver. Precisamos contratar outro jogador para o Everton poder ajudar, vindo sempre do banco de reservas. Aos 34 anos, o Everton já não é mais o jogador que era. Mas não deve dificultar a renovação de contrato com o Flamengo, não. Eles já estão apalavrados há muito tempo. O Everton recebe um dos maiores salários do clube e provavelmente fará sua renovação com o Flamengo sem mais problemas. Bom, eu estou falando que o Everton Ribeiro aos 34 anos não pode ser a única solução do Flamengo. E não pode mesmo. E a ideia da diretoria rubro-negra é rejuvenescer o elenco. É contratar jogadores até 26, 27, no máximo 30 anos de idade. E o nome do Oscar voltou a aparecer no noticiário rubro-negro. O Oscar pode não renovar com o time do Xangai Port e, como é um sonho antigo do Marcos Braz, teria chances de pintar no Mengão Queridão, certo? Mais ou menos. Segundo eu apurei, não, o Flamengo não pensa nesse momento em contratar jogadores acima dos 30 anos de idade. E o nosso queridíssimo Oscar terá 33 para 34 anos. A idade que o Everton Ribeiro tem hoje e está sendo muito pouco aproveitado. Dificilmente o Flamengo tentará a contratação do Oscar, a menos que o Marcos Braz bata as mãos na mesa e exija a contratação do atleta porque ele quer. Se não, a filosofia do Flamengo para o próximo ano deve ser mesmo de reformular o elenco e também de rejuvenescer o elenco. Agora, nação, se você está preocupado aí com suas dívidas, com contas ou com algum problema que você vem enfrentando financeiro aí, faz o seguinte: clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, fale hoje ainda com um dos atendentes da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada em te ajudar a recuperar o seu FGTS que está retido. Então, tá dando mole para quê? Clica no link que está na descrição desse vídeo e comece hoje mesmo a conversar com um dos nossos analistas para que você possa receber o FGTS retido. Bom, falando aí em renovações, o Flamengo não deve renovar com o Felipe Luiz, muito menos com o Rodrigo Caio. Já falei com vocês isso nos outros vídeos. Mas também deve rescindir o contrato com o Davi Luiz, vender o Pablo ou tentar negociar o Pablo e, pasmem, a ideia do Flamengo é negociar o Cebolinha para fora do país. Cebolinha não faz parte, pelo menos por enquanto, daquilo que o Flamengo entende para o próximo ano. E por isso o Flamengo quer, nem que seja através de empréstimo, liberar o Cebolinha. Mas o Flamengo só considera essa liberação para clubes fora do país. O que vocês fariam? Vocês negociariam o Everton Cebolinha? Emprestariam, venderiam para fora do país, ou vocês dariam mais uma temporada para o Cebolinha poder aparecer no Mengão Queridão? Coloca aí nos comentários. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Vamos torcer para que hoje a gente seja feliz nesse jogo, né? Que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Se não acontecer, nação, a cobrança tem que vir durante o jogo. Conto com vocês
minha torcida de Cariacica, meus amores, minha paixão que é essa torcida rubro-negra de Cariacica. Nação, essas foram as primeiras notícias. Espero que vocês possam dar o like, se inscrever no nosso canal. Eu nunca peço, né? Pois é, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo para geral e daqui a pouquinho tem coluna lá no portal O Dia. Espero vocês, odia.ig.com.br. Tamo juntos, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, por tudo que vocês fazem por nós. Eu amo muito vocês, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras!